Olá, no programa de hoje, reações dos poderes sob pressão em Brasília. O tarifaço de Trump contra o Brasil, as sanções a ministros do STF, a prisão de Bolsonaro e uma obstrução desmantelada no Congresso movimentaram o noticiário político do país nas últimas semanas. As respostas do Planalto, os posicionamentos das mesas diretoras da Câmara e do Senado e o que pode vir pela frente nas esferas política, econômica e judicial. Eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Bem-vindo, Fábio. Prazer recebê-lo de volta no mundo político. Muito obrigado pelo convite, Marco. É um prazer participar aqui e conversar com o seu público do mundo político. Prazer é nosso. Fábio, vamos começar pelo Congresso. A obstrução física da oposição nos plenários da Câmara e do Senado, após a prisão domiciliar de Bolsonaro, foi contornada por meios diferentes. Como os presidentes Hugo Motta, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, saem desse episódio? Marco, foi um movimento que causou muita comoção nacional, principalmente pela sua repercussão, né? Esses parlamentares mais ideológicos que queriam usar ali as tribunas, o espaço do Congresso Nacional para fazer um protesto político contra as investigações e, enfim, as medidas que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, eles são parlamentares muito vocais nas redes sociais. Então, nós tivemos ali episódios de ocupação de cadeiras, né, para tentar obstruir os trabalhos, tanto na Câmara quanto no Senado, que tiveram uma reverberação muito intensa por conta da capacidade que esses parlamentares têm de conversar com as redes sociais, né, de aumentar o alcance desses espetáculos que eles protagonizaram ali nas duas casas, nas redes sociais, e pela própria reação das pessoas, né? São parlamentares que têm um público cativo no ambiente digital. Então, para eles é muito importante fazer esse jogo da ocupação do espaço, da exposição midiática. E além da rede social, os próprios veículos de comunicação deram muito espaço para o que aconteceu naqueles 2 dias, ali 2 dias e meio, nas duas casas. Do ponto de vista prático, né, o que nós tivemos foi um recado dado por uma minoria barulhenta dentro das duas casas, de que os aliados de Bolsonaro têm instrumentos políticos para além daqueles jurídicos para levar para as duas casas algum tipo de comoção, algum tipo de debate sobre anistia, sobre medidas que possam beneficiar o grupo do ex-presidente e até o ex-presidente em última instância, caso ele venha a ser condenado, enfim, nesse julgamento que está em curso no Supremo. Mas, do ponto de vista do funcionamento das duas casas, nós tivemos episódios ali marcantes, que a ponto do presidente da Câmara, Hugo Motta, não conseguir ocupar o seu espaço na mesa diretora, que tem um caráter muito mais simbólico, né? Esse grupo mais radical, ele foi importante na eleição tanto do presidente da Câmara, Hugo Motta, quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Então, eles têm ali compromissos firmados com o Hugo Motta e com o Davi Alcolumbre durante as campanhas desses dois personagens para as mesas diretoras, né, da Câmara e do Senado. E esse grupo quer mostrar agora, quis mostrar nesse momento, um apetite para a confusão, ou seja, esse grupo quis mostrar para os dois presidentes que esse grupo não vai abrir mão das pautas que foram negociadas lá na eleição das mesas, né? O presidente Hugo Motta, como você perguntou sobre como é que eles saem, né, os dois presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, Hugo Motta teve esse episódio em que ele aparentemente demonstrou um pouco de fragilidade, né, a ponto dos parlamentares terem que procurar uma interlocução com o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, que foi o principal cabo eleitoral de Hugo Motta na eleição da mesa, mas, de passado ali algumas horas, ele conseguiu ocupar o seu lugar e, enfim, tocou a vida que segue. A gente tem um passivo agora para resolver desse episódio, que são eventuais punições, conselho de ética contra 14 deputados, né, tiveram condutas, estão tendo, né, as condutas apuradas na Corregedoria da Câmara. Exato, e tem ali uma preocupação do Hugo Motta em passar um recado de que não vai aceitar bagunça, entre aspas, não vai aceitar esse tipo de episódio novamente, então muito possivelmente terá alguma medida simbólica contra esses parlamentares. Não vejo, no entanto, nenhuma medida mais drástica, suspensão de mandato, enfim, coisas mais
punições mais ostensivas, tanto no Conselho de Ética quanto no caráter administrativo da Câmara. Já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre ele foi mais habilidoso na condução dessa crise. Ele não se expôs tanto, né? Ele, aliás, se beneficiou um pouco de, naquele momento, estarem ocorrendo deliberações remotas na casa, então ele não tinha fisicamente a presença dele colocada em xeque, né, na mesa diretora, mas me parece que depois, passado esse momento de tumulto e de esse espetáculo aí midiático que foi criado pelos parlamentares da extrema-direita, o presidente do Senado tem sido muito assertivo no sentido de dizer que não vai se abalar diante dessas pressões e vai tocar a agenda da casa de uma forma bastante objetiva e de acordo com aquelas premissas que têm sido levadas a cabo por ele, Davi Alcolumbre, que é de ouvir as lideranças dos partidos, assim como o presidente Hugo Mota tem dito também, embora tenha uma pressão para colocar na pauta, na frente, né, na discussão do Legislativo, temas que agradem a base do ex-presidente Bolsonaro, tanto Hugo Mota como Davi Alcolumbre têm demonstrado o interesse em seguir com os trabalhos das duas casas, de acordo com o que foi combinado ali no início do mandato de ambos, enfim, sem se curvar aí essas pressões para que outras pautas, como anistia, entrem na frente da pauta prevista para o ano. O único tema, e aí, Marcos, se me permite, para encerrar essa minha primeira consideração, que parece que entra ali no meio dessa confusão como uma solução para a classe política, né, os partidos de centro, sobretudo aqueles partidos que compõem aquela ala mais pragmática e menos ideológica da Câmara, do Senado, é que no meio de um debate de anistia se introduz também uma outra agenda, que é a discussão do foro privilegiado. E aí o interesse é outro, o interesse é tirar os parlamentares do raio de ação do Supremo Tribunal Federal, pelo menos num curto prazo. Uma pauta corporativista, né, digamos assim. Exato, é uma pauta de defesa da corporação ali dos parlamentares, do chão de fábrica da Câmara e do Senado, porque muitos parlamentares estão sendo objeto de investigação ou podem ser objeto de investigação no Supremo por outro tema, que é o tema das emendas parlamentares. Então você mistura um pouco essa pauta com outra mais ousada, mais ambiciosa, para depois negociar e manter um ou outro assunto que interessa de fato para esse grupo mais pragmático que de fato dá as cartas tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a minha fotografia de momento que eu faço dessa crise de legitimidade, uma crise sim, que afetou a condução das duas casas, é que no final a classe política vai se entender para tirar algumas lições e aproveitar a brecha para colocar ali em discussão temas que não estavam até então como prioridade nas duas casas. Chances da anistia ainda prosperar, como você vê? A anistia, eu não vejo disposição desse mesmo grupo mais pragmático que controla a pauta das duas casas em avançar nesse tema. Até porque seria uma zona de conflito quase que insolúvel com o Supremo Tribunal Federal, né? E eu vejo que a prioridade dos parlamentares hoje com o Supremo, embora existam vários flancos de embate franco entre o Legislativo e o Judiciário, a prioridade é encaminhar uma solução para o tema das emendas parlamentares, que está ali sob discussão diretamente com o relator Flávio Dino. Enquanto não for deliberado esse tema de forma definitiva pelo Supremo, encaminhando aí um pouco de previsibilidade para o pagamento principalmente das emendas de comissão e as emendas de relator, que estão sendo ali averiguadas pelo Supremo, eu tenho a impressão que esse grupo mais prático, né, o Centrão Raiz, ele não vai tentar se insurgir contra o Supremo numa pauta que a gente já sabe que não vai haver concessões, né? O Supremo não fará concessões no sentido da anistia. Imaginar, se o Congresso aprovar uma legislação, é muito possível que ela pare no Supremo novamente. Então, eu não vejo interesse hoje, tá? E, embora você pode discutir se vai ter voto em plenário ou não, eu estou falando de um passo ainda anterior, né? Anterior a você colocar em plenário um debate como esse, você precisa ter um acordo de lideranças para que esse tema chegue a plenário. Eu acho que foi esse o protocolo definido pelo presidente Hugo Mota, inclusive na Câmara. E o que existe hoje é que não existe esse acordo, né, de lideranças para levar o tema ao plenário.
E me parece que esse impasse se deve muito mais ao receio que esses parlamentares têm de fazer um enfrentamento, colocar um enfrentamento objetivo com o Supremo, antes de resolver o tema das emendas parlamentares. Falando nos líderes, né, da Câmara, a prioridade definida por eles em reunião essa semana foi o avanço de um projeto aí voltado à proteção de crianças e adolescentes na internet, né, que vem sendo considerado por diferentes bancadas como uma medida urgente diante aí de aumentos de casos de crimes virtuais. Na prática, Fábio, as repercussões, né, de um vídeo que foi viralizado aí do influenciador Felca denunciando monetização da adultização de crianças em plataformas acabou sendo usada estrategicamente pelos líderes também para uma mudança momentânea de foco no parlamento nesse momento? Eu concordo com esse seu diagnóstico, Marco, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui um ambiente assim, um ambiente político nas duas casas. Esse ano é um ano de pouca produtividade no Congresso. O Congresso não conseguiu produzir muito, não tem conseguido produzir muito, por algumas razões. Uma delas é que o governo, a base do governo, é muito frágil. O governo não tem hoje votos para imprimir, para implementar uma agenda totalmente alinhada ali aos seus interesses. E quando o governo não tem uma agenda e não tem votos suficientes, ele sempre depende de muitos acordos com o centro político para reunir os votos necessários no plenário. Isso naturalmente esvazia o Congresso Nacional. Nós temos um tema só, depois podemos falar um pouco mais sobre ele, um tema só que interessa de forma objetiva ao governo e que está andando durante o ano, até todos os indicativos de que ele vai se estender até dezembro, que é a aprovação ali da extensão da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Esse é um tema que é prioritário para o governo e passou a ser prioritário para o Congresso. Então, é o único momento em que tem uma convergência de interesses, legislativo, executivo, e, ao que tudo indica, vai passar, mesmo que, acho que num tempo e em condições talvez um pouco diferentes das quais o governo acreditaria que passasse. Esse debate sobre a adultização, né, das crianças e a rede social, como ela entra nessa discussão e na formação da opinião pública, na minha avaliação, é o seguinte: existe uma oportunidade identificada pelo Congresso de destravar uma pauta que estava paralisada, porque essa pauta de regulamentação, de aumentar a regulamentação, de aumentar de alguma maneira o esforço regulatório diante das plataformas digitais, estava congelada, estava contaminada, entre aspas, por um viés ideológico. Então, era uma visão eminentemente governista. O governo sempre tentou, e a sua base, ainda que não majoritária, uma base minoritária dentro da casa, sempre tentou trazer de volta para a arena legislativa o tema da regulação das plataformas digitais. E nunca conseguiu, porque ela sempre é observada como uma pauta da esquerda, uma pauta do governo Lula. Quando vem um influenciador e consegue trazer para a sociedade civil o debate, amplificar, levar um alcance, eu acho que nunca antes conseguido, esse tema, né, sobretudo no diz respeito à defesa dos interesses das crianças, defesa dos menores, dos adolescentes, o Congresso Nacional rapidamente absorveu essa mensagem e entendeu ali como uma oportunidade de evitar que o Congresso seja acusado de omissão, que é o que a gente tem ouvido nos últimos meses, com o governo federal tentando implementar essa pauta regulatória e sofrendo ali reveses consecutivos no Congresso. Havia uma acusação contra deputados e senadores de que eles estavam lavando as mãos diante de uma situação gravíssima que hoje afeta milhões de lares brasileiros. Com o advento de um influenciador ali, entre aspas, neutro, né, que traz o debate para uma outra esfera que não a esfera política, o Congresso rapidamente entendeu a oportunidade de voltar a essa agenda sem que ela fosse tutelada pelo Executivo. Mesmo o governo agora apresentando também na Casa Civil, via Casa Civil, né, um outro projeto de regulamentação, o presidente Hugo Mota foi o primeiro a vir a público para se comprometer com essa pauta, com destravar esses projetos que já estão tramitando. Então, de fato, respondendo a tua pergunta, existe ali uma oportunidade política de desviar um pouquinho o foco e voltar a atenção das pessoas para a produção do Congresso, que está esse ano, muito limitada, muito restrita, mas também existe, na minha avaliação,
uma identificação de oportunidade por parte das lideranças do Centrão de ingressarem no debate sobre regulação de plataformas sem que ele seja visto como algo tutelado pelo Palácio do Planalto. Agora o tarifaço, né? Nessa quarta-feira, o presidente Lula enviou ao Congresso um pacote para combater os efeitos das tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos. E entre as medidas estão aí 30 bilhões de reais em créditos para empresas. A tendência é essa matéria, Fábio, passar com celeridade, dados os interesses envolvidos? Sim, eu costumo comparar esse tipo de pacote, Marco, com aconteceu na pandemia, né? Na pandemia você tinha ali quase que um consenso em torno dos líderes dos partidos e dos principais executivos do governo de que era preciso adotar medidas emergenciais para socorrer os setores atingidos. Nesse caso do tarifaço, também existe a mesma convergência. Inclusive, existia uma cobrança do Congresso de mais velocidade na apresentação das medidas. O governo apresentou esse pacote hoje, então, ali, claramente, as forças do Congresso se direcionam para aprovação. Eu acredito que vai ser um rito bastante célere, até porque aí o Congresso precisa, sim, mostrar que está preocupado com os setores atingidos pelo tarifaço, com os empregos, né, e também com a atividade econômica de segmentos importantes, inclusive que tem muita força no Congresso, que são afetados por esse aumento das tarifas de exportação para os Estados Unidos. Então, nesse caso, é a típica situação, Marco, em que existe um ponto ali de quase consenso político, então, e funciona muito para o Congresso também mostrar serviço, né, e se aproximar um pouco desse eleitor que está ali questionando essa falta de produtividade das duas casas esse ano. As repercussões políticas e econômicas desse tarifaço seguem mobilizando, Fábio, uma disputa de narrativas nas redes, né, entre o Planalto, entre governadores de oposição e outras lideranças. Quem está se saindo melhor nessa queda de braço, na sua visão? A gente tem o governo federal, desde o dia 1, desde o dia 9 de julho, ele tem atuado com muito cálculo político em todas as iniciativas, inclusive as iniciativas diplomáticas de negociação, né? O presidente Lula e o núcleo duro do Palácio Planalto, eles enxergaram nessa crise uma oportunidade para endereçar um discurso político de defesa da soberania, do interesse do país, e ali claramente foi desenvolvida uma campanha de comunicação que está em curso, inclusive nesse anúncio de hoje, é um anúncio de um programa que tem um nome, que tem soberania no seu nome, que tem eu brinco assim, um envelopamento de marketing muito importante. É o que mostra a preocupação do governo em se comunicar com a sua base e com o conjunto dos eleitores do Brasil, de forma a mostrar que está reagindo, tomando providência e defendendo o interesse do país. Então, claramente existe ali um cálculo político em todos os movimentos, inclusive no fato do presidente Lula em não pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Não é porque ele está, de fato, fazendo ali uma leitura de que será um telefonema improdutivo, é porque ele tem a avaliação que esse telefonema pode colocá-lo em situação de desvantagem política diante do presidente dos Estados Unidos. Então, todos os movimentos estão sendo meticulosamente calculados do ponto de vista político. A oposição ficou também presa numa narrativa de que partiu da família de Jair Bolsonaro uma construção de uma interlocução com a Casa Branca que resultou nas medidas contra o país. Então, ficou muito difícil defender uma iniciativa como a do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que se retira do país e começa a fazer uma articulação em Washington que acaba prejudicando o país. Eduardo Bolsonaro, que inclusive, segundo a imprensa noticia, continua trabalhando por novas sanções ao Brasil, com uma reunião agendada em Washington nesta quarta-feira. Exato. Então, o posicionamento de defesa do Eduardo Bolsonaro e dos seus aliados, da família Bolsonaro, ficou muito difícil para a oposição. E nós tivemos, pela primeira vez, de forma mais objetiva nessa crise, um dissenso, uma separação ali em campos da direita brasileira, né? Eu chamo a direita um pouco mais pragmática da direita mais ideológica. Os governadores de oposição, que são muito fortes em seus estados, tiveram que se distanciar da família Bolsonaro até para defender os interesses dos seus estados, também fortemente afetados pelos tarifaços. Então, a gente percebeu que a oposição ficou presa
ficou refém um pouco ali, né, da família Bolsonaro, defendendo os seus interesses, e não o interesse do país, enquanto o governo tem procurado aproveitar politicamente, capitalizar politicamente essa crise. A grande dificuldade, Marco, e aí só para encerrar esse tema, é que o Brasil está sofrendo as consequências dessa crise e, muito possivelmente, seja porque a família Bolsonaro continua muito forte na interlocução com o governo Trump, ou seja porque o Brasil não consegue destravar essa negociação no âmbito econômico, é bastante provável que nós tenhamos novos capítulos nessa crise, inclusive novas sanções, inclusive novas decisões políticas do governo americano contra o sistema político brasileiro. E nos próximos meses, como você bem sabe, nós teremos desdobramentos dessa crise institucional com o julgamento de Bolsonaro. Então, por mais que o governo federal hoje esteja otimista com relação ao cacife político que ele conseguiu reunir diante da crise, os próximos passos podem levar essa crise a uma situação de dificuldade para o presidente Lula sustentar uma posição confortável nas pesquisas de aprovação. Sobre o destino do ex-presidente, no STF se encerra hoje o prazo para as defesas dele e de outros réus no processo que apura a responsabilidade pelas tramas golpistas. E um pedido de reconsideração da prisão domiciliar ainda também não foi despachado pelo ministro Alexandre de Moraes. O STF vem dando sinais, Fábio, de que não vai ceder a essas pressões advindas dos Estados Unidos, mesmo as sanções contra ministros da Corte? Acho que são os dois pontos, Marcos. Primeiro, sim, o Supremo não pode retroceder, não pode recuar, não pode fazer as concessões, sob pena de criar aí um precedente perigosíssimo de interferência internacional no sistema institucional brasileiro. Então, sim, o Supremo tende a levar aí, até as últimas consequências o seu rito de trabalho, o seu roteiro de trabalho no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas isso não significa que exista hoje um consenso total no Supremo sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Nós começamos a observar nos bastidores da Corte que começam a surgir pequenas fissuras, questionamentos, ainda que isolados, mas que podem ganhar corpo, sobretudo depois do desfecho, ou seja, depois do julgamento e da possível condenação de Bolsonaro. Porque aí eu tenho a impressão que agendas de outros ministros da Casa, que estão um pouco descolados de Alexandre de Moraes, possam começar a prevalecer na formação de maiorias ali na Corte. Mas o fato é que, de imediato, o Supremo não pode recuar nem um milímetro. Então, a tendência é que ele siga o seu roteiro, o julgamento, e muito possivelmente condene Bolsonaro, e depois o que deverá levá-lo à execução da sua pena. Vamos terminar falando do cenário aí já pré-eleitoral, né, movimentando aí as forças para o ano que vem. Como uma possível nova condenação de Bolsonaro, Fábio, né, que já se encontra inelegível, impactaria a organização da direita para essas disputas? Marco, como a gente está prevendo já um desfecho nesse sentido, da condenação e da prisão de Bolsonaro, da possível prisão de Bolsonaro, ele já era inelegível e ele tem, diante desse novo contexto, ele deve ter menos condições, menos cacife político ainda para construir uma alternativa de poder que seja dentro da sua família, dentro do seu grupo muito próximo, né? E eu acho que o que esses últimos episódios da crise com os Estados Unidos trouxeram para a arena política foi uma conclusão de que muito inviável uma candidatura hoje de Eduardo Bolsonaro, também fica muito delicada a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou do outro filho de Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro, no processo eleitoral, porque eles já sairiam, embora com um patamar de intenção de votos, de pesquisas alto, eles sairiam com muita dificuldade dentro do sistema político e, mais ainda, dentro das regras do jogo, né, da disputa da eleição, que serão definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e condições jurídicas que eles têm que reunir para serem candidatos, para conseguir o registro das candidaturas. Então, esse episódio da crise tarifária, ele trouxe mais dificuldade para que Bolsonaro consiga viabilizar uma alternativa de poder para as eleições de 26 que seja dentro do seu grupo familiar, né? Isso abre um espaço maior para aqueles atores da direita
que estão navegando entre o apoio de Bolsonaro e o apoio do centro político. E nós temos vários governadores nessa trincheira, né? O governador Romeu Zema, o governador Ronaldo Caiado, o governador Ratinho Júnior e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sem deixar de mencionar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Todos esses personagens, eles transitam ali entre o centro e a direita, buscando um espaço ao sol nas eleições de 26. Então, eu diria que se a gente fizer um raciocínio um pouco mais para frente, né, projetar os efeitos dessa crise, lá na frente, a partir de março do ano que vem, que é onde a gente vai ter, de fato, a definição das principais candidaturas e o caminho político que será tomado pela direita na eleição de 26, é muito provável que esses candidatos mais moderados eles tenham condições políticas mais efetivas de disputar a eleição, né? Então, isso é uma notícia que se extrai, que se depreende a partir dessa crise das tarifas. No campo da esquerda, ela fortalece muito a candidatura à reeleição do presidente Lula, que o presidente Lula conseguiu, juntando ali esse discurso da defesa da soberania com o discurso também da defesa da população mais pobre, que foi endereçado ali um pouco antes da crise das tarifas, mas que está muito forte agora no Congresso, nessa defesa das medidas de aumento da isenção do imposto de renda, uma espécie de uma luta de classes, né? Os ricos contra os pobres, e o presidente Lula se apresentando como defensor dos pobres, que é enfim, uma retórica histórica no seu campo político. Ele conseguiu estabilizar um indicador ali de aprovação do seu mandato, quer dizer, estancar uma queda que vinha muito profunda desde dezembro do ano passado, e mais estável na sua intenção de voto e na sua popularidade, estando na máquina pública, estando controlando a presidência da República na eleição de 26, ele torna-se um candidato competitivo, muito mais competitivo do que era há 2 meses. Então, se a gente for fazer uma análise muito simplista do que esse episódio das tarifas trouxe para o cenário político, fortalece a candidatura de Lula à reeleição e cria dentro do campo da direita uma cisão que talvez tenha que antecipar uma tomada de posição dos partidos políticos em direção a um centro mais moderado, já que a extrema-direita passa a ter mais dificuldades de concorrer nas eleições de 26. Vamos continuar atentos aí aos próximos movimentos. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Fábio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do Mundo Político. Um abraço. Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Falamos sobre os recentes movimentos dos poderes em Brasília em reação ao tarifaço e às sanções de Donald Trump, as respostas do Planalto à prisão domiciliar de Bolsonaro, as pressões da oposição por anistia e as perspectivas dos próximos passos do Congresso e do STF. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.